O mistério do voo MH370. O que realmente aconteceu com o avião que desapareceu no ar? Na era da vigilância global, do GPS em nossos bolsos e do rastreamento constante, a ideia de que algo tão colossal quanto um Boeing 777 possa simplesmente desaparecer parece uma impossibilidade, um anacronismo de uma era passada. No entanto, em 8 de março de 2014, foi exatamente o que aconteceu. O voo MH370 da Malaysia Airlines, com 239 almas a bordo, partiu em uma viagem rotineira e se esvaiu no silêncio, deixando para trás um rastro de dados enigmáticos, famílias destroçadas e um mistério que, mais de uma década depois, continua a assombrar a aviação e o imaginário coletivo. Esta não é apenas a história de um avião perdido. É a crônica de um voo fantasma que desafia a lógica e nos confronta com a perturbadora realidade de que mesmo em nosso mundo hiperconectado, o desconhecido ainda pode reivindicar seu domínio. Bem-vindo ao canal Mistérios e Curiosidades. Caso goste, se inscreva neste canal, curta e compartilhe este vídeo. Vai me ajudar muito a criar mais vídeos como este. A partida e o silêncio sinistro. Às 00h41, horário local, o voo MH370 decolou do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino a Pequim, na China. A bordo estavam 227 passageiros e 12 tripulantes. A primeira parte do voo transcorreu com uma normalidade quase banal. O avião subiu para sua altitude de cruzeiro de 35.000 pés, e as comunicações com o controle de tráfego aéreo malaio eram perfeitamente rotineiras. Às 00h19, enquanto a aeronave se preparava para deixar o espaço aéreo da Malásia e entrar no do Vietnã, ocorreu a última comunicação por voz vinda da cabine. Acredita-se que a voz seja do copiloto, Farik Hamid, que disse de forma calma e protocolar: "Boa noite, Malaysian 370. Essas palavras, tão comuns na aviação, se tornariam assustadoramente icônicas, as últimas ouvidas do voo 370. Momentos depois, o avião deveria se reportar ao controle de tráfego aéreo de Ho Chi Minh, no Vietnã. A chamada nunca aconteceu. Quase que simultaneamente, o transponder da aeronave, o dispositivo que transmite a identidade, altitude e velocidade do avião para os radares secundários, foi desligado. O MH370 desapareceu das telas dos controladores de tráfego aéreo civis. Cerca de 14 minutos depois, o ACARS, Aircraft Communications Addressing and Reporting System, um sistema que envia dados sobre a saúde dos motores e outros sistemas da aeronave para a companhia aérea, também foi desligado. A sequência não simultânea desses desligamentos é um dos fatos mais cruciais e perturbadores do caso, pois sugere fortemente uma ação deliberada e manual, e não uma falha elétrica ou mecânica catastrófica súbita. O voo fantasma e os ecos do satélite. Embora o MH370 tivesse desaparecido dos radares civis, os radares militares malaios ainda conseguiam rastrear um alvo não identificado. Esse alvo, que se acredita ser o MH370, executou uma manobra que desafia qualquer explicação simples de acidente. Ele fez uma curva acentuada e deliberada para o oeste, desviando completamente de sua rota para Pequim, e voou de volta através da Península Malaia. Continuou seu voo silencioso para o noroeste, sobre o Estreito de Malaca, antes de desaparecer do alcance do radar militar. Por horas, o mundo acreditou que o avião havia caído no mar da China Meridional, onde o contato foi perdido. As buscas iniciais se concentraram lá. No entanto, uma descoberta revolucionária mudaria completamente o rumo da investigação. Engenheiros da Inmarsat, uma empresa britânica de satélites, descobriram que, mesmo com os sistemas de comunicação primários desligados, a unidade de dados de satélite, SDU, da aeronave, continuou a responder a pings, ou handshakes, horários automáticos de um de seus satélites em órbita geoestacionária sobre o Oceano Índico. Esses pings não continham dados de localização, mas a análise do tempo que o sinal levava para ir e voltar, Burst Timing Offset, e do efeito Doppler no sinal, Burst Frequency Offset, permitiu que os investigadores fizessem algo extraordinário. Eles calcularam um conjunto de arcos concêntricos na superfície da Terra, onde o avião poderia estar a cada hora em que um ping foi recebido. O avião voou por mais de 7 horas como um fantasma. O último ping,
recebido às 8h19 da manhã, horário da Malásia, permitiu traçar o sétimo arco, uma vasta curva no remoto e profundo sul do Oceano Índico. Foi neste arco que os investigadores concluíram que o MH370, após ficar sem combustível, mergulhou em direção ao mar. A localização do avião passou de um mar relativamente raso e movimentado para uma das áreas mais inóspitas e inexploradas do planeta. O voo não foi um acidente rápido. Foi uma longa e silenciosa jornada para o nada. As teorias. Uma tríade de possibilidades perturbadoras. A ausência de destroços, da caixa preta e de qualquer comunicação deixou um vácuo que foi preenchido por inúmeras teorias. No entanto, elas geralmente se consolidam em 3 cenários principais, cada um com seus próprios problemas e implicações sombrias. Falha mecânica catastrófica. A teoria mais simples sugere que um incêndio, uma descompressão explosiva ou outra falha grave incapacitou a tripulação e os passageiros. O avião, no piloto automático, teria continuado a voar até ficar sem combustível. Isso explicaria o silêncio. No entanto, essa teoria luta para explicar os fatos. Uma falha súbita não se encaixa com o desligamento sequencial e deliberado dos sistemas de comunicação. Além disso, a curva acentuada e controlada para oeste é uma manobra difícil de reconciliar com uma tripulação incapacitada. Sequestro por terceiros. A possibilidade de um sequestro, seja por terroristas ou por outra entidade, foi uma das primeiras a ser considerada. Os sequestradores poderiam ter tomado o controle, desligado as comunicações e desviado o avião para um destino secreto. Talvez a intenção fosse usar o avião como uma arma ou pousá-lo em um local remoto. Contudo, essa teoria também apresenta falhas gritantes. Nenhuma organização terrorista ou grupo plausível jamais reivindicou a responsabilidade. Um ato incomum para tais entidades que buscam publicidade. Mais importante, o destino final no sul do Oceano Índico parece não servir a nenhum propósito estratégico ou terrorista conhecido. É, literalmente, um voo para o meio do nada. A hipótese do piloto: suicídio-homicídio. Esta é, para muitos investigadores, a teoria mais plausível, embora seja a mais controversa e dolorosa. Ela postula que o capitão Zaharie Ahmad Shah, ou possivelmente o copiloto, deliberadamente sequestrou seu próprio avião em um ato de suicídio e homicídio em massa. Sob este cenário, o piloto teria bloqueado a cabine, desligado os sistemas de comunicação para se tornar invisível e executado a curva precisa para oeste. Ele poderia ter despressurizado a cabine para incapacitar rapidamente todos a bordo, enquanto usava seu próprio suprimento de oxigênio. Em seguida, teria voado por horas em uma rota cuidadosamente planejada para o local mais remoto possível, garantindo que a aeronave nunca fosse encontrada. Evidências circunstanciais que apoiam essa teoria incluem dados recuperados do simulador de voo doméstico do capitão Zaharie, que continham rotas de voo simuladas para o sul do Oceano Índico, destroços e o legado de incerteza, anos após o desaparecimento. Várias peças de destroços confirmadas como sendo do MH370, incluindo um flaperon, parte da asa, foram encontradas em praias da costa leste da África, como na Ilha da Reunião e em Moçambique. Essas descobertas provaram duas coisas. O avião de fato caiu no Oceano Índico e se desintegrou com o impacto. No entanto, as correntes oceânicas complexas tornaram impossível usar a localização desses destroços para rastrear com precisão o ponto de origem do acidente. A busca submarina, a mais cara e extensa da história da aviação, cobriu centenas de milhares de quilômetros quadrados do fundo do mar, mas não conseguiu localizar o campo de destroços principal ou as cruciais caixas pretas, que guardam as respostas para o que aconteceu na cabine. O mistério do voo MH370 é uma ferida aberta na história da aviação moderna. Ele expôs vulnerabilidades nos sistemas de rastreamento globais e nos protocolos de segurança. Mais do que isso, tornou-se um mito contemporâneo, um símbolo de como, em um mundo que se orgulha de sua onisciência tecnológica, o silêncio e o vazio ainda podem triunfar. As 239 pessoas a bordo não são apenas estatísticas, são histórias interrompidas, famílias deixadas em um limbo de luto sem fim. O que quer que tenha acontecido na cabine do MH370 naquela noite de março
Foi um ato que levou o avião, e todos a bordo, a uma jornada silenciosa para um dos lugares mais isolados da Terra, deixando para trás apenas perguntas, ecos de satélite e um silêncio que ressoa profundamente em nossa consciência coletiva. Obrigado por assistirem até o final. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos e até mais.